meio de suas redes sociais, o deputado federal Daniel Silveira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, criticou severamente o STF após a anulação da delação de Palocci que comprometia Lula, ex-presidente e criminoso condenado. Escute as declarações do parlamentar. O STF, ao anular a delação de Palocci, busca claramente reconduzir o multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva ao pleito eleitoral. O crime no Brasil possui núcleo jurídico sem sombra de dúvidas. O jogo é mais sujo e pesado do que muitos sequer podem supor. Venho reverberando sobre esse diapasão há um certo tempo e alguns me chamaram de conspirador. A esquerda não só está inserida no Brasil, tornaram o país seu núcleo de operações. O conservadorismo é uma pedra em seu caminho e se tornarão mais hostis e perigosos em seu plano. Urge a necessidade de elegermos uma base conservadora robusta para a Câmara e Senado. O presidente se reelege se não acontecer algo mais profissional, como foi feito com Eduardo Campos, que teve o inquérito da morte arquivado por impossibilidade de investigação. A Orcrim, conhecida por PT, é capaz de tudo para se manter no poder. Serão cada vez mais agressivos nesta tentativa de retomada e quem for contrário será perseguido. Bom, estou aqui para a trincheira. E você? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A decisão do STF em proibir que a polícia realize ações contra o narco em favelas, mesmo não sendo atribuição deles, endossa que vivemos o narco-estado. Se fosse eu, o governador, leria e devolveria um ofício dizendo: obrigado, mas não metam o bedelho onde não foram chamados. Apesar das medidas esdrúxulas da nem tão Suprema Corte, que amarra as ações policiais e, consequentemente, blinda os narcos em suas favelas, a PM do estado do Rio de Janeiro segue honrando seu compromisso de servir e proteger. Alexandre Moral multa Facebook por não bloquear contas de apoiadores do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Molequinho, não entendeu que a toga que ganhou de presente do seu padrinho não te torna onipotente? Até uma rede esquerdista declarada não te suporta, moleque. Inquérito da fake news é contribuição ao mundo civilizado, diz Gilmar Mendes. Contribuição? Civilizado? Como diria o saudoso Dr. Enéas Carneiro, tudo está mais claro que água de rocha. Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Queria conversar com vocês rapidinho aqui, algo que eu considero muito bom para a gente conversar aqui. Queria falar hoje sobre a parábola de Jotão. Você já ouviu falar sobre isso? A parábola de Jotão, que é uma parábola bíblica, e a política de hoje. Esperar mais alguns amigos chegarem para a gente poder começar essa história linda, que você vai ver como que a Bíblia é um livro maravilhoso e como que entendê-la faz você entender até a política de hoje. Vamos lá? Primeiro, obrigado você que está comigo nessa live agora. Bem, a Bíblia diz que um dia as árvores foram se reunir para escolher um rei. Então, nessa reunião das árvores, as árvores resolveram chamar as árvores mais nobres para reinar naquela floresta. Então, diz a parábola de Jotão que chamaram a figueira e disseram: vem tu, figueira, reina sobre nós. A figueira disse: eu reinar sobre vocês? Participar de uma eleição? Não, esquece. Eu vou deixar de produzir o meu figo para reinar sobre vocês? Não. Então, com a negativa e a não aceitação da figueira, chamaram a videira e disseram: vem tu, videira, reina então sobre nós, venha, se candidate. E a videira disse: deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e os homens para reinar sobre vocês? Não, me esquece. Então, já que a figueira não quis e a videira também não quis, chamaram a oliveira e disseram: então vem tu, oliveira, e reina sobre nós.
A Oliveira disse: não, deixaria eu de produzir o meu azeite, que alegra a todos, que serve para o alimento, para reinar sobre vocês? Não, eu não vou fazer isso. Então, como as árvores nobres não aceitaram participar daquela eleição para a escolha de quem iria reinar sobre a floresta, a Bíblia diz que chamaram o espinheiro e disseram: então, espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro disse: bem, já que vocês querem que eu reine sobre vocês, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. O que esta parábola tem a ver com os dias de hoje? O que esta parábola tem a ver com a política de hoje? Bem, esta parábola está nos ensinando, esta parábola das eleições na floresta, essa parábola bíblica, está ensinando a gente que, primeiro, eleição, política, a escolha de quem vai mandar, de quem vai reinar, deveria participar apenas pessoas nobres: oliveira, videira, figueira. Somente os nobres deveriam estar aptos a reinar sobre os outros. Somente os nobres deveriam estar aptos a governar os outros. Mas a segunda coisa que eu aprendo desta parábola é que quando os nobres se negam a reinar por alguma razão, porque não querem deixar o seu conforto, não quer ser chamado de ladrão, de corrupto, não quer ser comparado a quem faz uma má política, então o que resta é o governo dos espinheiros. Sim, o governo dos espinheiros. Sabe que governo é esse? É o governo do engano, é o governo da mentira. Esse é o governo dos espinheiros. Veja o que o espinheiro disse: venham e abriguem-se debaixo da minha sombra. Que sombra? Desde quando espinheiro dá sombra? Mas é assim, o governo do espinheiro é um governo de engano, é um governo de ilusões, é um governo de mentiras. E é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo no nosso país. Porque os nobres resolveram deixar a política para os canalhas. Porque os nobres resolveram se proteger para não serem comparados a nenhum canalha. E então nós temos o governo do espinheiro. Por último, esta parábola me ensina algo muito importante: que a videira, a oliveira e a figueira cometeram um erro básico, cada uma delas. Qual? Elas acharam que deixariam de ser o que nasceram para ser, o que Deus fez elas serem, por conta da eleição, por conta da política. Na verdade, não. A videira, a figueira e a oliveira precisam compreender, precisavam entender que, participando daquela eleição, se tornando rei daquela floresta, isso não faria com que elas deixassem de ter a vocação que Deus fez elas terem. A videira continuaria dando seu fruto, a figueira e a oliveira. Sabe por quê? Porque o trono não altera o que eu sou na minha essência. O trono não altera o que Deus me fez ser. O que eu sou, vocação e dom de Deus, continuarei sendo. Por isso, eu quero deixar um recado para você que sente vocação política, para você que quer ajudar o Brasil, seu município, seu estado. Não tenha medo. Não estou dizendo ser candidato, mas ajudar a se envolver. Você que é empresário, por exemplo, vá, se lance, tenha coragem. Esquece essa história de que política corrompe. Mentira, a política não corrompe. Ela apenas revela um coração que já é corrompido. Pense nisso. Se você entendeu esta parábola e gostou e quer que alguém saiba mais um pouco desta parábola e da política dos dias de hoje, compartilhe. Um abraço, pessoal. Meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre.
Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira. Eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência. Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa, e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre.